Tens talento, mas não sabes como potenciá-lo? Então este vídeo é para ti. Neste vídeo vou revelar hábitos poderosos, mas simples, que ajudam atletas a atingir a excelência. Cada treino, cada jogo, cada decisão mental conta. Descobre o que é preciso para chegares ao teu potencial máximo, construindo uma rotina vencedora e uma mentalidade forte. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu chamo-me Filipe Guedes, este é o meu canal de YouTube. Portanto, neste vídeo trago-te 5 hábitos que transformam atletas comuns em campeões. Portanto, são 5 hábitos poderosos, mas simples. E o meu objetivo aqui no canal é partilhar conteúdo da componente mental no desporto. Portanto, esta componente para mim que é extremamente importante nos teus resultados, e não só nos teus resultados, mas também no teu dia-a-dia. Tudo que também tem a ver com a não competição, com as tuas rotinas, com o teu descanso, com o teu entretenimento, com tudo aquilo que também não tem a ver com a competição. E também, agora neste caso, com aquilo que tem a ver com a competição, com hábitos, com estratégias, portanto, com este treino mental que eu acho que é tão importante para que realmente tenhas uma carreira feliz. E o objetivo é este, partilhar este conteúdo que eu acho que é extremamente valioso. E sem mais demoras vou partilhar aqui o conteúdo contigo e fica para ver porque é super interessante, embora sejam hábitos muito simples, mas extremamente poderosos que vão fazer diferença nos teus resultados. Vamos lá então. Não desperdices o teu talento. Isto é algo muito comum, ver até jogadores profissionais a falarem que tinham colegas, tinham amigos, tinham um talento enorme, mas não conseguiram ter sucesso, não conseguiram potencializar todo esse talento. E muitas vezes é isso que acontece na alta competição. Temos promessas que não chegam a alcançar aquele rendimento máximo, aquele patamar que é exigido em alta competição. E muitas vezes é essas questões que são simples, mas que são poderosas, essas pequenas rotinas que nós temos no nosso dia a dia, e não só essas pequenas, mas também construir uma mentalidade forte, uma mentalidade resiliente, porque é necessário essa mentalidade, construção dessa mentalidade resiliente, paciente, objetiva e pragmática, dedicada, disciplinada. Uma vez não é assim tão simples, não chega só a ter talento. E é isso que eu te trago aqui nesta apresentação. Então, o primeiro hábito, e uma coisa muito simples, e tu podes já dizer, Filipe, mas eu já sei disso, não é? O sono, eu tenho que descansar. Sim, mas ter uma rotina de sono é muito importante. Portanto, e aqui trago-te a importância, a aplicação, o que é que tu podes fazer, e uma dica prática, porque se há uma coisa que eu tenho aqui no canal, não estou só a passar conteúdo, eu passo o conhecimento, mas faço sempre um desafio, ou proponho sempre um exercício prático para que tu desenvolvas e ponhas em prática o conhecimento, porque eu estar aqui a partilhar contigo toda esta informação que eu tenho aqui, eu tenho aqui no canal, mas na realidade depois tu não consegues, ou por algum motivo não colocas em prática, nunca vais realmente perceber de que forma é que este conteúdo é valioso. E ele é extremamente valioso, porque realmente, mesmo até no meu dia a dia, eu não sou atleta de alta competição, mas no meu dia a dia também me ajuda para que eu possa ter uma vida mais feliz e conseguir concretizar os meus objetivos. Então, qual é a importância do sono? O sono adequado melhora a recuperação, porque às vezes o atleta pensa que é só treinar bem e jogar bem. Não. Depois, repara que há uma grande parte do teu dia que tu passas sem treinar. E então, estes hábitos incidem muito nessa componente quando tu não estás a treinar e quando tu não estás a competir. Portanto, até vou aqui buscar aqui um lapisinho. Portanto, o sono adequado melhora a recuperação, o foco e a tomada de decisões dos atletas. Um sono reparador ajuda a restaurar os músculos, melhora a função cognitiva e reduzir o risco de lesões. Até já estou aqui a falar muito rápido. Portanto,
qual é as horas de sono que não sei, há vários estudos científicos, mas há aqui entre 7 a 9 horas é o indicado em termos de rotinas de sono. Portanto, e é extremamente importante tu manteres esta rotina de sono, não é só durante a semana, por exemplo, e ao fim de semana já dormes até mais tarde. Não, manter esta rotina de sono todos os dias. E qual é a dica prática que eu te trago aqui? Evita equipamentos eletrónicos e cria um ambiente calmo antes de dormir. A luz azul, que é emitida nas telas e nos visores dos telemóveis, dos tablets, é prejudicial. Há certos telemóveis, eu neste caso tenho Android, e tem lá uma funcionalidade que tu consegues retirar a luz azul da tela. Aconselho-te a fazer isso, porque esta luz pode interferir na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Portanto, esta luz a luz emite uma radiação. Portanto, e esta luz azul, que é uma luz mais brilhante, é prejudicial para o teu sono. Principalmente quando estás mais à noite e estás com o telemóvel e estás a receber essa radiação azul. Não sei se já conhecias isto, podes até pesquisar sobre esta componente. Portanto, e tem telemóveis que dá para retirar esta luz azul, e em que o ecrã fica assim um bocado mais tom amarelado, não tem tanto brilho. Portanto, isto vai-te ajudar a teres um sono mais reparador. Portanto, e aqui evita bebidas com cafeína e alimentos pesados perto da hora de dormir. Vê a importância que tem tu teres esta rotina, teres esta atenção com o teu sono, com o teu descanso. Portanto, isto aqui, vamos só então apagar isto tudo. Isto aqui é rotina de sono adequada. Portanto, hábito número 1. Ok? Vais ver que isto são hábitos muito simples e que tu podes dizer, mas eu já faço isso. Mas toma em consideração tudo isto. A questão da tela, do visor com a luz azul, a questão das bebidas, a questão dos alimentos pesados, quantas horas de sono tu tens por dia. Leva isto em consideração, porque são pequenas mudanças que depois te vão trazer uma grande diferença nos teus resultados. Até há uma série de estudos científicos que comprovam que é muito mais fácil fazer estas pequenas alterações do que fazeres uma grande alteração na tua vida. É mais custoso. Então teres este cuidado com o teu sono é extremamente importante. Continuando. Estabelece metas SMART. O que é isto? Metas SMART. É colocares o objetivo. Mas como é que tu colocas este objetivo? É de uma forma SMART, portanto inteligente. Portanto, colocar um objetivo não é assim tão simples quanto tu podes pensar. As iniciais de cada uma destas componentes constroem um objetivo. Portanto, ele tem que ser específico. Não podes dizer, eu quero ter melhor performance, eu quero ser mais rápido. Isso não chega. Tens que ser mais específico, evitando as questões generalizadas. Digo o que quer alcançar, onde, quando e como. Portanto, tem que ser específico. Por vezes, eu entendo que eu estou aqui a passar este conhecimento, estou a fazer estes vídeos. Muitas vezes eu sei que posso estar a vender o meu peixe, é realidade, mas isto tem várias componentes que muitas vezes sozinhos não conseguimos. Daí eu ter desenvolvido o treino mental para alta competição, para que realmente eu possa ajudar atletas de uma forma individual e próxima, porque muitas vezes aplicar este conteúdo torna-se mais difícil, e não quer dizer que não consigas aplicar este conteúdo que eu te estou aqui a passar, mas pode ser de uma forma mais lenta e tu realmente podes querer atingir os teus objetivos mais rápido. E para isso eu tenho o treino mental, e se estiveres interessado podes entrar em contacto comigo, que certamente vamos acelerar o teu processo de desenvolvimento e o teu processo mental, para que realmente ganhes mais competências mentais para te ajudar nos teus objetivos. Segundo o tópico, portanto, ele tem que ser mesurável.
usa os números, percentagens, tempos, outros indicadores para acompanhar o teu progresso. Portanto, tens que saber em que ponto é que estás, quais são as tuas métricas e quais são as métricas que tu queres atingir. Qual é a percentagem, qual é o tempo alcançável. Meta deve ser desafiadora, mas realista. Há muitas pessoas que se propõem a determinado objetivo e o objetivo está extremamente afastado do ponto onde elas estão. Então temos que dividir isto em vários objetivos e ir conquistando objetivo a objetivo, meta a meta. Não adianta muito estás a jogar numa terceira liga e estás a pensar em atingir a primeira liga. Ok, primeira liga, e depois quais são as metas que eu tenho que atingir, as várias metas que eu tenho que atingir para alcançar este objetivo, este grande objetivo. Ok, a minha capacidade física, o quanto é que ela tem que melhorar? A minha capacidade técnica, quanto é que ela tem que melhorar? A minha capacidade mental, quanto é que ela tem que melhorar? Quanto tempo é que eu vou, qual é a percentagem que eu vou melhorar mês após mês? Qual é a minha capacidade mental ou física que eu vou aumentar mês após mês? Ver como é que isto se constrói. Relevante, portanto, tem que ser relevante para ti e para o teu sucesso, para a tua felicidade. Até deve estar alinhada com os teus objetivos e, sobretudo, com os teus valores. Porque a queres atingir. O que ela contribui para a tua jornada. Portanto, se tens este objetivo de chegar à primeira liga, todas estas pequenas metas que eu te falei no anterior tópico devem estar alinhadas, e todos estes pequenos objetivos devem estar alinhados com um grande objetivo. Okay? E assim vai ser relevante todas estas pequenas metas que vais conquistando. E por fim, tempo definido. Define um prazo para alcançar a tua meta, cria urgência e motivação. Ter um prazo ajuda a manter o foco. Portanto, se não existe um prazo, se não existe uma data limite para concretizares a tua meta, podes nunca atingir essa meta. Portanto, vê como é por vezes um bocadinho complexo estruturares bem o teu objetivo, porque logo à partida, como se costuma dizer, o casamento acaba quando começa. Não sei se faz algum sentido isto que eu te estou a dizer. O casamento acaba quando começa. Da forma como começa, já vai definir a forma como ele vai terminar. Portanto, a forma como tu estruturas o teu objetivo vai definir como vai ser o processo e a concretização do mesmo. Se ele está muito bem definido, específico, mesurável, alcançável, relevante, com o tempo definido, certamente não é garantido que vás alcançar, mas as probabilidades que possam existir para que ele aconteça vão ser maiores. Este é o segundo hábito, estabelece metas SMART, portanto, com inteligência, com sabedoria. Então vamos passar aqui ao segundo hábito. Portanto, não sei se neste momento estavas a pensar que isto seria uns super hábitos. Não. Para, são coisas simples e que te desafio a tu colocares em prática no teu dia a dia. Se tu conseguires colocar em prática pequenas coisas, vais conseguir as grandes coisas. É uma questão de tempo. E autoafirmações diárias. Este é o terceiro hábito. Extremamente importante para tu desenvolveres uma mente positiva, uma mente focada naquilo que tu queres. A importância das autoafirmações. São um combustível para a tua mente. Tu andas todo dia, eu não consigo, isto é mau, reclamas no treino, reclamas no jogo, reclamas em casa, acabas por ter uma mentalidade negativa. Negatividade é essa que não te vai ajudar ao longo da tua carreira. É um mau combustível que tu estás a dar à tua mente, impulsionando a crença em si mesmo e combatendo as vozes negativas. Se em algum momento também tens estes pensamentos negativos, as afirmações positivas vão-te ajudar a dissolver esses pensamentos negativos. Ao te concentrares nos teus pontos fortes e objetivos, estarás a programar o teu subconsciente para o sucesso. Portanto, quando tu te focas naquilo que tu queres e nos teus pontos fortes, vais aumentar as probabilidades de que tudo corra conforme tu estás a pensar. Agora, é como se estivesses a focar naquilo que queres e normalmente aquilo que nós nos focamos aumenta. Quando eu estou focado em alguma coisa má
ou alguma coisa que é negativa, eu tenho a tendência a ver mais do que aquilo que eu me estou a focar. Portanto, se eu me foco em observar em os meus pontos fortes, os meus objetivos, as minhas capacidades técnicas, eu posso olhar também para outros jogadores, outras situações, ou, por exemplo, para o conteúdo que eu te estou aqui a passar, e como eu estou focado na melhoria, eu vou ver também onde é que eu posso melhorar, onde é que eu... Lá vai aqui o microfone. Onde é que eu posso também melhorar, ver também e estudar outros atletas e ver como é que eles jogam. Vou estar focado naquilo que eles fazem bem. Se eu estou focado naquilo que é negativo, eu vou olhar e vou saber dos defeitos, aquilo que eles fazem mal e aquilo que na realidade não me interessa. Como funciona? Repete frases poderosas diariamente para construir confiança e eliminar dúvidas. As autoafirmações funcionam como um mantra, moldando a tua perspectiva e pensamentos. Ao repeti-las com convicção, estarás a fortalecer a tua autoimagem e combatendo pensamentos limitantes. Portanto, é isto. Dica prática. Como disse, vamos colocar sempre aqui a componente prática. Começa o dia com 3 afirmações positivas sobre os teus objetivos. Escolhe as frases que te inspiram a alcançar os teus sonhos. Fale-as em voz alta, com convicção e energia. Podes também escrever as tuas afirmações em um caderno ou em cartões para revisá-las durante o dia. Portanto, podes pegar num pequeno caderno e criares aqui a tua rotina de sono. Escrever quantas horas é que tu achas que deves dormir ou que te sentes bem com aquelas horas de sono. Quais são as tuas rotinas antes do sono e depois também do sono, porque são importantes. Construir a tua meta neste modelo, do objetivo, e construires autoafirmações. Portanto, construir e vais escrever nesse tal livro que vai ser isto é como se fosse eu aqui já te estou a dar um treino mental, entre aspas, não é? Que tu podes colocar em prática. Então vamos passar aqui ao ponto número 4. Aprendizado contínuo. Portanto, aprendizagem contínua. Se estás num clube da terceira liga e queres chegar à primeira liga, tu tens que desenvolver o teu conhecimento, tens que desenvolver a tua parte técnica, a tua parte física, a tua parte mental. Portanto, conhecer e ver de que forma é que tu podes melhorar mentalmente, fisicamente e tecnicamente, que é também extremamente importante. Não é só o componente mental, mas é um conjunto. Né? Obviamente que para mim a sustentação de tudo isto é a componente mental. Se tu não tens uma componente mental e se não vês algo, por exemplo, enriquecedor nisto, portanto, é a tua mente que vai decidir: vou pôr isto em prática ou não vou pôr isto em prática. E muitas vezes andamos à procura daquela fórmula secreta, como eu tenho aqui vídeos, aquela fórmula secreta que queremos encontrar aquele conhecimento ou aquela técnica que vai mudar a nossa vida e vai levar-nos da terceira liga à primeira liga. Ou ganhar um torneio, ou uma corrida. Portanto, muitos caminhos e muitas áreas aqui no desporto em que muitas vezes anda-se à procura daquele treinador ideal, ou daquela equipa ideal, ou daquela preparação física ideal. Isso realmente não existe, é um conjunto. Portanto, e às vezes temos estas crenças que nos limitam. Portanto, vamos então aqui ao conteúdo. Importância. Campeões buscam melhorar constantemente, mesmo no topo. Busca por conhecimento, aperfeiçoamento é uma característica marcante dos atletas de elite. Portanto, é extremamente importante tu buscares conhecimento. Um dos conhecimentos onde eu procuro mais conhecimento é nos livros, por exemplo. E um meio multimédia é o YouTube. O YouTube tem uma quantidade de informação e de conhecimento excepcional. Como, por exemplo, o meu canal não tem uma quantidade ainda muito elevada de vídeos, mas aquilo que eu tenho já foi feito com uma grande intenção e com grande foco para que realmente eu possa ajudar desportistas a atingirem os seus resultados. Exemplo: leitura, vídeos de outros atletas, aprendizagens com erros durante o treino. Há uma variedade de recursos para alimentar o teu conhecimento. Leitura de livros, artigos sobre treino, nutrição, psicologia desportiva, biomecânica.
pode fornecer insights valiosos. O que é que tu podes fazer aqui? Dica prática sempre. 10 minutos diários para aprender algo novo sobre o teu desporto. Começa com 10 minutos por dia, mas depois pode ir aumentando. Portanto, começa com pequenas coisas, nem que seja, olha, vou perder 5 minutos e vou procurar qual a melhor técnica de posicionamento em campo. Procurar no Google, no YouTube, procurar um livro técnico e se for um livro, ler 5 minutos por dia e depois coloca a meta, ao fim de uma semana vou ler 10 minutos. Ou se não gostas de ler, procura vídeos, procura ver outros jogos, outros colegas, para que assim realmente comeces pequeno e possas ir crescendo com esta procura de conhecimento, com adquirir conhecimento novo. Escolha um tema específico que deseja aprender, seja sobre técnica, nutrição, treino ou fisiologia. Assista a um vídeo curto, lê um artigo ou explora um novo exercício. Portanto, é importante tu estares numa procura contínua de conhecimento. Então vamos aqui ao último hábito, que é extremamente importante. Pode dizer, celebrar pequenas vitórias. Este exemplo que eu dei, acho que serviu aqui para o vídeo. Se estás numa terceira liga e queres chegar a uma primeira liga, o processo pode ser longo. É como se tu só vais encontrar a felicidade e a tua alegria quando chegares à primeira liga. E na realidade, isso vai ser extremamente desgastante para ti. Porque isso é um processo que pode ir até 1 ano, 2 anos. É muito tempo. E podes entrar numa espiral de desacreditares em ti. Portanto, a cada vitória, a cada melhoramento que tu fazes, a cada jogo que tu ganhas, a cada golo que tu marcas, a cada pequena meta que tu consigas ultrapassar, tu deves festejar. Porque é extremamente importante nós festejarmos. Sentiste bem no processo. Vai-te ajudar a te automotivar para chegares ao teu objetivo maior. Celebrar pequenas vitórias é fundamental para manter a motivação e a persistência. Conhecer seus avanços, força a autoconfiança, alimenta a paixão pelo desporto, neste caso está em brasileiro. E agora até ponho aqui e faço já aqui um desporto. E uma pequena correção, porque esta apresentação depois provavelmente estará disponível para fazeres download. Impulsiona a busca pela excelência. Portanto, é importante realmente tu festejares todas estas pequenas vitórias que tu vais tendo ao longo do teu processo. As pessoas apaixonam-se pelo objetivo. Jogar na primeira liga vai ser fantástico, extraordinário, jogador profissional, um bom salário. Mas repara, tu para chegares ali àquele objetivo, é a tua paixão, é o teu propósito de vida, é aquilo que tu queres. Tu tens que realmente também te apaixonares pelo processo. E quando tu te dedicas ao processo de corpo e alma, com muito querer, com muita paixão, no processo tudo vai ser diferente. Porque tu, para conseguires alcançar esse objetivo, tu tens que percorrer um determinado caminho. Então tens que te apaixonar pelo caminho. Tens que viver o caminho com alegria, com felicidade, com festejo a cada pequena vitória que vais conseguindo. Para quê? Os grandes metas são compostas por diversos pequenos passos que merecem ser reconhecidos e comemorados. Concentre-se apenas no resultado final, pode gerar frustração e desânimo. Celebrar cada conquista torna a jornada mais positiva, motivadora e recompensadora. Dica prática: após cada treino ou competição, analise o que fez bem, os seus pontos fortes e o que lhe não, e o que pode melhorar. Celebrar seus sucessos e reconhecer seus esforços é uma maneira poderosa de se motivar para o próximo passo. Portanto, é extremamente importante tu celebrares cada pequena vitória que tu vais tendo ao longo do teu processo. Então este é o 5º super hábito, mas também super simples. Outros hábitos. Isto é um extra que eu trago para ti aqui. Treino mental. Portanto, foi aquilo que eu já te falei, que é extremamente importante. Prática, por exemplo, de mindfulness e meditação para manter o foco
e reduzir o stress. A mente é um músculo que precisa ser exercitado para lidar com a pressão e a adversidade do desporto. Se tu vais te auto-programando para te focar na melhoria contínua, naquilo que é positivo, nos teus objetivos, se te focas só em ti e em aquilo que tu podes fazer, tu vais crescer. Portanto, estás a exercitar a tua mente. Ela é um músculo. E estás a exercitar a tua mente para ir ao encontro do teu objetivo. Quando te focas naquilo que não queres, quando te focas e começas a ter sempre pensamentos negativos, quando não estás focado nos teus objetivos e estás focado no exterior, naquilo que os outros fizeram, naquilo que os outros disseram, vais exercitar o teu músculo de forma deficiente e má, para que realmente consigas atingir aquilo que tu queres. Portanto, experimenta técnicas de respiração, relaxamento muscular progressivo e visualização para fortalecer a tua mente e superar desafios. Portanto, isto é uma pequena introdução ao treino mental, porque o treino mental é muito mais do que isto. É estes conceitos todos de hábitos que eu te trago aqui, entre outras estratégias, entre muito mais coisas que existem no treino mental. Espera aí, vamos aqui. Por exemplo, o planeamento. Planear todas as tuas rotinas, organizar os teus treinos, as tuas competições, a tua alimentação, o teu descanso. O planeamento é extremamente importante na construção, por exemplo, de um objetivo. Queres passar da terceira liga para a primeira liga. Quais são os passos ou em quantos passos é que eu vou dividir este grande objetivo? Planear isto. A meta número 1 vai ser atingida em quanto tempo? A meta número 2 vai ser atingida em quanto tempo? O que é que eu tenho que fazer para chegar à meta número 1? Comportamentos é que eu tenho que ter? Quem é que eu tenho que ser para chegar ao grande objetivo? Ok? Portanto, muitas vezes estas questões que têm que ser todas elas planeadas para que tu realmente consigas lá chegar. E a questão do comportamento e quem é que eu tenho que ser para atingir aquele objetivo. Muitas vezes as pessoas não querem mudar. E mudar, quando é que eu digo mudar, é o que é? É realmente teres a noção de que há coisas que tu tens que mudar em ti para tu atingires determinados objetivos, determinados patamares. E ponto número 3, feedback. Busca feedback de treinadores e colegas para te ajudar nos detalhes importantes. Portanto, temos o feedback, que é outra coisa que faz parte do treino mental. Como especialista, eu nas sessões individuais dou-te feedback. Em termos de atitude, em termos de jogo, em termos das conversas que estamos a ter, daquilo que tu estás a planear. Portanto, vou-te dar no feedback. E o feedback é extremamente importante. Imagina tu de manhã fazes a tua higiene pessoal, mas não tens espelho na casa de banho. Como é que tu vais perceber que estás bem penteado, ou fizeste bem a barba, ou como é que tu vais fazer a barba, por exemplo? Estás bem vestido, se a combinação de roupas que tu estás a usar está bem, tendo em conta aquilo que tu queres. Se tu não tens o espelho, e o que é que o espelho faz? O espelho dá-te um feedback. É uma simbologia que quer passar. Tu não tens o espelho, tu não consegues ver como é que tu estás. Tu não tens feedback. O feedback é extremamente importante no desenvolvimento. É como um adolescente que está a estudar e como é que ele tem feedback daquilo que está a fazer? É na avaliação dos testes. Portanto, ele faz um teste e depois vai ter uma avaliação e isso vai ser o feedback para aquilo que ele tem feito até aquele momento. Portanto, então, o feedback é extremamente importante. Treinadores, colegas, neste caso como no treino mental, eu dou esse feedback aos atletas para que realmente eles possam também constatar e perceber onde é que podem melhorar. Porque muitas vezes nós estamos, tu como atleta estás focado naquilo que estás a fazer e não te consegues observar. Então ter este feedback, mas é um feedback limpo. Há muitas
muitas situações é que há esta componente mental, há esta componente emocional e o feedback que te estão a dar não é real. É um feedback influenciado pelo estado emocional dessa pessoa ou o estado mental dessa pessoa. Há que ter a consciência de como estamos a dar esse feedback. Toma cuidado sempre com quem te dá esse feedback. E para concluir, resumo: o sono, as metas SMART, autoafirmações, aprendizagem contínua e a celebração são hábitos de campeões. São pequenas coisas que, se tu aplicares nas tuas rotinas, vai trazer resultados diferentes. E vais começar a construir uma base sólida para poderes crescer. Reflexão. E agora deixo-te aqui. Qual é o hábito que vais começar a aplicar hoje? Deixa aí nos comentários para realmente ver qual é o hábito que te impactou mais ou que tu gostaste mais. E pronto. E assim dessa forma também eu perceber qual é o feedback. Ter algum feedback vosso em relação ao trabalho que estou aqui a fazer e à partilha que eu estou aqui a fazer. Portanto, desenvolver uma mente campeã não é algo que aconteça da noite para o dia. Portanto, leva sempre o seu tempo. É como eu vou dar um exemplo prático daquilo que eu estou a fazer. Eu estou a construir um canal de YouTube, um canal de partilha, um canal de conhecimento. Isto vai levar o seu tempo. Portanto, tenho extremamente poucas visualizações, mas a seu tempo há de chegar a mais pessoas ao canal e reconhecer algum mérito, não é? Digamos assim, espero eu que sim, espero que eu realmente esteja a ajudar as pessoas, que é esse o meu grande objetivo, e continuar a trabalhar para que as coisas possam acontecer. Realmente temos que ser persistentes, disciplinados e focados. Ao implementar os hábitos que discutimos, estarás a construir uma base sólida, foi isso que eu te falei, para alcançar o sucesso da tua jornada. Construir uma mente campeã exige persistência e trabalho duro. Não é achar que vais fazer um curso ou vamos fazer um acompanhamento de treino mental e tudo vai acontecer magicamente. Não. É preciso trabalho duro, é preciso persistência, é preciso disciplina, realmente para acontecer aquilo que tu queres. E o mundo competitivo do desporto é extremamente exigente. A jornada pode ser desafiadora, com obstáculos e incertezas. Portanto, e é nesses momentos em que tu cais, em que tu perdes, em que tu falhas, que te deves levantar e continuar. É nesses momentos que se vêem os campeões. A forma como eles recuperam das suas falhas, dos seus erros. Lembra-te que a chave para o sucesso reside na tua mentalidade. Ter mentalidade de campeão significa ser positivo, resiliente, focado em seus objetivos. A jornada será desafiadora, mas com a atitude certa, você estará voltado para superar qualquer obstáculo. Se procuras levar os seus resultados para outro patamar, aqui já te vou falar um bocadinho mais de mim. Nada melhor que entrar no meu plano de treino mental. Portanto, são sessões individuais que vão ao encontro das tuas necessidades e as tuas vontades. Portanto, não há aqui uma receita modelo que eu vá passar aqui nos meus vídeos que te vá realmente ajudar. Portanto, há aqui coisas certamente que te vão ajudar, outras não vão fazer sentido, nem vão encaixar nas tuas rotinas, nas tuas necessidades, nem nas tuas vontades. Portanto, há que avaliar, e cada atleta é um ser individual e com as suas virtudes e com os seus objetivos. Portanto, e tudo isto tem que ser adequado à tua forma de estar na vida e ao teu querer. Portanto, se és treinador, atleta ou estás ligado à competição, estás interessado no treino mental, entra em contacto para vermos de que forma é que eu te posso ajudar com a minha metodologia de treino mental. Portanto, tens aqui os meus contactos. Começamos hoje a construir uma mentalidade vencedora que te levará a novas conquistas. E desta forma chegamos ao fim do vídeo. Portanto, partilhei contigo aqui 5 hábitos poderosos e muito simples. Até podes dizer que são simples demais. Mas na realidade, se tu conseguires aplicar isto na tua rotina do teu dia a dia, vai fazer uma grande diferença nos teus resultados. Portanto, e agora para finalizar, o que é que eu tenho aqui para ti? Se estás interessado em treino mental e se estás a achar este conteúdo relevante, podes consultar aqui na minha página
Por exemplo, o treino mental em ação, eu tenho o episódio 1 já publicado, o episódio 2. Vai ver esses vídeos porque acho que são bastante interessantes. Um deles tem a ver com o ambiente de um jogo de handball, o outro tem a ver com um jogo de futebol, Porto Braga, onde eu analisei a perspectiva da visão e posicionamento, o objetivo e o processo. Super interessante, aconselho-te a ver esses vídeos. E realmente, se queres avançar mais, eu vou lançar um e-book que te posso dar aqui a ver. Treino mental no desporto, portanto, da teoria à prática. É um e-book que eu preparei com conteúdo excelente. Portanto, além deste e-book, vai ter um bónus 10 super hábitos de atletas, mais 3 hábitos bónus. Portanto, algo realmente que os atletas de alta competição fazem no seu dia a dia, que utilizam para realmente elevarem a sua performance desportiva. Também como treinar para ambientes difíceis. São tudo isto são e-books de bónus. Portanto, se estiveres interessado, procura nos comentários ou na descrição deste vídeo ou de outros vídeos, que vais encontrar lá o link para poderes ver qual é o conteúdo, e se realmente estás interessado em avançar e saber mais sobre esta área do treino mental, aconselho-te a veres. É um valor, não é nada significativo, mas acho que é um valor simbólico para o conteúdo que aqui está, principalmente neste e-book, Treino Mental para o Desporto, e ainda um bónus de mais 2 e-books também exatamente muito práticos e que te vão ajudar no teu dia a dia e na tua competição e treino. Pronto, e desta forma me despeço com um grande abraço e um grande agradecimento pela tua atenção.